A floresta amazônica é um ecossistema gigante, e que fornece habitat a um número imensurável de criaturas extraordinárias como onças, sapos venenosos, serpentes, aves, macacos e muito mais. Mas apesar de todas essas criaturas magníficas que correm, rastejam, saltam e espreitam pela floresta, ela não é a única moradia da vida selvagem na Amazônia. O rio Amazonas em si, considerado o maior rio do mundo, esconde criaturas tão horríveis e sedentas de sangue, que farão você achar um ataque de orca parecer cenas de programa infantil, depois de assistir este vídeo. Veja agora as 10 criaturas mais mortais da Amazônia. Vamos começar com o jacaré-açu. O jacaré-açu é basicamente um jacaré bombado. Eles podem chegar a 6 metros de comprimento, têm crânios maiores e mais pesados do que os do crocodilo do Nilo, e merecidamente partilham o topo da cadeia alimentar, com apenas mais algumas feras cruéis. Isso significa que eles comem praticamente tudo que se aproxima o suficiente para ser capturado por seus dentes fortes e afiados, incluindo piranhas, macacos, peixes, veados, cobras e até seres humanos. Sucuri. Para continuar o tema de répteis gigantes, conheça a maior cobra do mundo, que também vive na Amazônia. Mesmo que as anacondas tenham seus corpos mais longos que os sucuris são muito mais pesadas. As fêmeas são normalmente maiores do que os machos, chegando a 250 quilos. Uma sucuri pode medir 9 metros de comprimento e até 30 centímetros de diâmetro. Elas não são venenosas e, de modo muito similar à anaconda, matam suas presas por estrangulamento, utilizando o incrível poder de seus músculos circulares. Sucuris comem capivaras, veados, jacarés e até onças. Arapaína, também conhecido como pirarucu, é um peixe carnívoro gigante que vive no rio Amazonas e nos lagos próximos, equipado com escamas blindadas. Esse peixe não tem problema em nadar por águas cheias de piranhas, comendo peixes, e um ou outro pássaro distraído. Os pirarucus preferem ficar perto da superfície, porque mesmo extraindo o oxigênio da água por meio das brânquias, eles também precisam sair da água para tomar um pouco de ar. Ao sair da água emitem um som característico, semelhante a uma tosse. Eles podem chegar até 2,7 metros de comprimento, e pesar até 90 quilos. Estes peixes são tão poderosos que têm até dentes na língua. Ariranhas. Estas lontras são as maiores lontras de água doce. Elas têm o corpo mais longo de todos os que pertencem à família das doninhas. Machos adultos podem chegar a 2 metros, do focinho até a ponta da cauda. Sua dieta consiste principalmente de peixes e caranguejos, que eles caçam em grupos familiares de 3 a 8 membros em cada um deles. Pode comer até 4 quilos de peixe por dia. Elas são muito bonitas, mas não se deixe enganar pela aparência. Apesar de um olhar doce, elas não são menos letais do que qualquer outra criatura desta lista. Houve casos em que famílias de ariranhas mataram e comeram sucuris adultas. Elas também podem facilmente matar um jacaré. Em uma observação científica de um grupo de ariranhas, os pesquisadores as viram matar e comer um jacaré de 1,5 metro em 45 minutos. Candiru, ou peixe vampiro da Amazônia. Algumas pequenas criaturas que vivem no rio não parecem nem um pouco assustadoras. Estes parasitas de água doce que se parecem com miniaturas de bagre, são conhecidos por entrar na uretra daqueles que resolvem fazer xixi no rio. Depois de entrarem no orifício urinário, o peixe se prende no interior devido aos esporões que crescem ao longo de sua coluna vertebral. Este peixe também se gruda às brânquias de peixes maiores, usando os esporões. Tubarão-touro. Mesmo que os tubarões-touro não sejam realmente tubarões de água doce, e prefiram viver nas águas salgadas do oceano, eles têm uma notável capacidade de sobreviver em rios. Já foram tão longe pelo Amazonas que foram vistos na cidade peruana de Iquitus. A causa dessa adaptação está escondida em seus rins. Eles medem o nível de sal das águas ao redor, e então regulam suas funções. Eles geralmente crescem até 3,3 metros. Um dos maiores espécimes já capturados por moradores pesava 312 quilos. Esta é a espécie de tubarão que mais ataca pessoas. Os grandes tubarões brancos e tubarões tigres se encontram em segundo e terceiro lugar respectivamente.
Enguia elétrica. Na realidade, elas estão mais próximas do bagre do que de outras enguias. Mas eu não recomendo que você se aproxime para verificar por si mesmo. Elas chegam até 2,5 metros de comprimento e podem criar uma carga elétrica com órgãos especiais ao longo de suas laterais. A carga chega a 600 volts, o suficiente para derrubar um cavalo. Mesmo que uma descarga não seja suficiente para matar uma pessoa saudável, uma série de choques pode levar à insuficiência cardíaca ou pulmonar. A perda da consciência seguida de afogamento é bastante comum também. Piranha de barriga vermelha. O terror da Amazônia, assustador o suficiente para inspirar vários filmes de terror de qualidade às vezes duvidosa. A piranha de barriga vermelha é um necrófago. Embora isso não signifique que ela não vá atacar uma criatura viva se tiver a chance. Esses peixes chegam a medir 30 centímetros e normalmente viajam em grandes cardumes, o que representa uma ameaça para a maioria dos animais, até mesmo os maiores. Muito parecidos com outras espécies de piranha, têm dentes extraordinariamente afiados que se fecham completamente, produzindo a mordida de maior força entre os peixes ósseos, e a mordida de maior força em relação ao tamanho do corpo de todos os vertebrados, incluindo as hienas. É uma máquina de matar compacta. Sua má reputação tem a ver principalmente com o seu frenesi alimentar, que é quando um grande cardume rodeia a presa e a devora até deixar os ossos limpinhos em apenas alguns minutos. Paiara. A paiara é um predador feroz, capaz de capturar e engolir um peixe da metade do seu próprio tamanho. Isso é bastante impressionante se você parar para pensar que a paiara em si pode chegar a 1,2 metros de comprimento. Sua dieta consiste principalmente de piranhas, demonstrando o quanto é um peixe poderoso. Sua mandíbula inferior tem 2 dentes proeminentes parecidos com punhais de até 15 centímetros de comprimento, que elas usam para literalmente dilacerar suas presas. Tambaqui. Existe uma criatura da Amazônia que é muito mais perigosa para os homens do que para as mulheres. O tambaqui ou pacu vermelho é um parente da piranha, mas ligeiramente maior, bem conhecido por seus dentes parecidos com os dos seres humanos. Em contraste com a maioria dos outros animais desta lista, os tambaquis são onívoros, sua dieta é composta basicamente por frutas e castanhas. O problema é que eles não sabem distinguir entre as castanhas e um testículo. Houve vários casos em que morderam os testículos de nadadores. Em Papu, na Nova Guiné, vários homens morreram porque seus órgãos genitais foram confundidos com frutas por um pacu. Obrigado por assistir. Inscreva-se, compartilhe e até o próximo vídeo. Grato.